Olá, viajante do canal Partiu Por Aí. Sabia que o povo da Roma Antiga era muito supersticioso? Eu vou te contar algumas histórias muito interessantes já sobre isso, né? Já, depois da vinheta. Fica com a gente. Olá, viajante do canal Partiu Por Aí. Esse é o Gardilu número 16 e hoje eu trago mais histórias muito curiosas para vocês a respeito de Roma. Mas não é a Roma de agora, é a Roma lá de trás, muito antiga. Eu confesso para vocês, eu adoro a cidade de Roma e gosto muito de história medieval. A história antiga não me chama muita atenção. Mas Roma é uma cidade que vale a pena demais ser visitada, porque ela respira história em tudo quanto é canto. Você tem ruínas e coisas interessantes para visitar. Eu estou indo para lá daqui a 20 dias. Não sei, né? De repente quando você estiver assistindo isso, eu já vou estar lá e já vou estar curtindo um pouco mais. Já fui lá algumas vezes e a cidade é sensacional. E hoje eu vou trazer algumas histórias esquisitas a respeito da E hoje eu vou trazer algumas histórias esquisitas a respeito das superstições que existiam na Roma Antiga. Logo de cara, assim, o pessoal era muito supersticioso. Era muito comum, as pessoas mais ricas, né? O pessoal mais abonado, quando ia dar uma festa, um banquete ou alguma coisa do tipo, eles mantinham uma pessoa na porta, uma espécie de segurança. Mas ele não era segurança para evitar que pessoas indesejáveis, os penetras, entrassem, não. A ideia ali desse segurança, pasme, era garantir que os visitantes entrassem na casa com o pé direito. Você já viu essa coisa isso, inclusive, tem até hoje, né? Pessoas que só entram com o pé direito nos lugares e tal. Isso vem de muito tempo. Lá na Roma Antiga já tinha isso. Agora, colocar um cara lá para garantir, pé esquerdo não, pé direito, peraí, tal. Isso aí é complicado, né? E uma outra coisa também que faziam muito estranho aí, né? Tinha lá aquelas coisas e tal, de vez em quando arrumavam um inimigo, né? Pessoas brigavam e tal. E havia uma maneira documentada de se amaldiçoar alguém. Olha só que coisa pesada, né? Muito esquisito. Existem relatos de que você precisava escrever o nome de um morto, pedindo que ele assombrasse uma determinada pessoa. Você precisava escrever o nome dessa pessoa e dizer o que você queria que acontecesse com ela. Esse escrito, ele era para ser jogado num poço e a partir daí era só esperar que a pessoa lá ficasse amaldiçoada ou assombrada, né? Agora, nem tudo era superstição desse tipo, não. Tinha algumas coisas um pouco mais leves, né? Por exemplo, se acontecesse de você querer boa sorte, por exemplo, para as mulheres queriam sorte. Havia uma superstição lá muito estranha, que elas deveriam ajeitar o cabelo, não é bem pentear o cabelo, mas ajeitar o cabelo com uma lança de um homem morto. Mas não era qualquer lança e nem qualquer homem morto, não. Esse cara tinha que ter morrido lá na arena. Você sabe que Roma, ou os romanos, né, eles gostavam muito de se divertir com os gladiadores, aquela arena, colocar as pessoas lá para lutarem e tal, morrerem. E eu vou fazer um Gardilu sobre isso também em breve. Mas a ideia é que havia naquela época uma superstição em que a pessoa pegava aquela lança e outra. Quanto mais recente a morte, melhor, mais sorte dava. Então acabou de morrer, a lança do cara que acabou de morrer era super disputada, porque as mulheres iam lá e começavam a fazer o cabelo com aquela lança no intuito de buscar a boa sorte. Que esquisito, hein?
Essa coisa, pessoal, de boa sorte ou não, né? As pessoas eram, em algumas situações, muito influenciadas em consultar, né, o sobrenatural para saber se deveriam fazer ou não certas coisas. Era muito comum, eles tinham alguns presságios, né? Se vissem determinada ave voando da direita para a esquerda, significava uma coisa legal. Às vezes, da esquerda para a direita, no go, não faz porque vai dar errado. E havia uma, em especial, para isso, muito curiosa, que era o seguinte: você tinha que pegar galinhas sagradas. E que era uma galinha sagrada? Não era qualquer galinha, não. Tinha que ser uma galinha sagrada. Tinha que pegar a galinha, levá-la num determinado tempo e iam ter que jogar água benta lá em cima das galinhas. Benta no sentido, não no sentido lá daquela água benta da igreja que você vai lá, na igreja católica, que tem aquele negócio, não. Era a benta pela religião deles lá. Pegava a água, jogava em cima das galinhas e aí as galinhas estavam aptas para te ajudar a ver o futuro. Como é que era isso? Colocava as galinhas lá e aí você vinha com um bolo, com alguma coisa que fosse apetitosa para elas, e aí você jogava. Se as galinhas comessem, vai se dar bem. Ó, é só chegar junto. Pode fazer o que você está pensando que você vai ter sucesso. Agora, se as galinhas rejeitassem o bolo, melhor você não avançar, melhor não ir avante não, porque grande chance de dar tudo errado. E diz a história, e como eu digo, principalmente na galera da cúpula, eles, em alguns casos, eram muito suscetíveis a esse tipo de coisa. Não era todo mundo, mas tinham muitos que eram. E um certo general almirante famoso, um cara chamado Claudius Pulcher, ou Pulcher. Esse almirante, ele jogou esse tipo de sorte, esse tipo de checou, esse tipo de augúrio, né, a bordo do seu navio com relação às galinhas que ele tinha ali. Então ele falou, jogou o negócio e as galinhas não comeram. Aí ele não gostou do que viu. Ele estava prestes a entrar numa grande batalha com Cartago. Você deve saber, a gente teve as guerras, se não me engano o nome delas eram guerras púnicas. Foram 3 guerras longas que Roma teve com Cartago. Cada um ganhou uma e tal. De repente Roma foi lá e eliminou Cartago do planeta. O que acontece é que nessa batalha especificamente ele jogou esse negócio, as galinhas não comeram, ele não gostou das galinhas e jogou as galinhas no mar, se livrou delas. Falou, essas galinhas não sabem nada, e jogou elas fora. O que aconteceu? Ele foi pra batalha, lógico, se deu mal, se ferrou bonito, perdeu a batalha, perdeu 93 navios e se deu muito mal. Talvez tivesse escutado lá as galinhas, mas de repente não botou o bolo correto, botou um bolo ruimzinho lá, né? Fazer o quê? Ia ter colocado um bolo de milho classe A e ia ficar tudo bem. Pois é, pessoal. Para terminar, vou contar para vocês uma última superstição que eu fiquei pensando e tal, que era o seguinte: eles não curtiam muito os raios, não. Raio, trovoada, aquela coisa toda, eles ficavam meio bolados com isso. E aconteceu de uma certa vez, você sabia que tem o Fórum Romano, que inclusive você pode visitar até hoje, é interessantíssimo. O Fórum é um lugar de reunião das pessoas. É como se fosse um centro da cidade de Roma, tá? Daquela Roma antiga. Você tinha lá o Senado do lado, um templo gigantesco do outro, termas não é isso que você está pensando, não, é safado. Termas naquela época eram lugares com água quente para tomar um banho, dar uma relaxada, e era inclusive o lugar onde o pessoal fazia suas reuniões sociais, fazia aquele network e tal, todo mundo peladão tomando banho naquela aguinha quente e fazendo, vamos fazer um esquema aqui, né? Eu tenho um cargo para você no lugar tal, e aí você pode, votar em mim naquele negócio. Era tudo nessas termas aí que o pessoal fazia essas jogadas. E acontece que, num determinado momento, caiu um raio no fórum. E o pessoal ficou muito, muito, muito
preocupado com aquilo, porque eles criam que aquilo indicava algo que não era bom, que era uma coisa que os deuses não estavam satisfeitos com eles. Aí lá, de repente, né, estavam tramando muita coisa ruim lá naquelas termas lá, e aí os deuses estavam, né, irritados com eles. E aí eles foram consultar lá um fortune teller, né, um cartomante, sei lá o quê, pessoal ali da religião deles e tal. Os caras falam o seguinte: olha, para aplacar a fúria dos deuses, vocês precisam sacrificar 2 pares de inimigos dos romanos. Eles foram lá nas masmorras, onde eles tinham lá os prisioneiros de guerra, sei lá o que, pegaram 2, pegaram um par de gregos e pegaram também 2 celtas, né? 2 gregos e 2 celtas. O pessoal amava os romanos, né? E aí pegou essa turma e o que eles fizeram? Eles enterraram esses 4 vivos. O sacrifício foi esse. Eles enterraram esses 4 vivos embaixo ali daquele fórum. Então hoje, provavelmente eles ainda estão por lá, tá? Hoje, quando você anda ali, ó, você tem um Coliseu, você tem aquele arco de triunfo lá, que eu já esqueci o nome de quem é aquele arco, mas enfim, depois eu boto aí em algum lugar da descrição. Você tem aquele arco, você tem o Coliseu, e aí ali em frente você tem o Fórum Romano, onde começa. Ali, em algum lugar ali, você vai ter 4 esqueletos lá embaixo que morreram feio pra caramba só pra aplacar a fúria dos deuses que mandaram esse raio em cima ali daquela região. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Roma é uma cidade sensacional, tô indo lá, essa é a minha 4ª vez lá. E eu espero voltar com outras histórias interessantes para vocês. Em breve vou falar do Coliseu e dos gladiadores. Não perca, esse é o Gardilu. Valeu, até a próxima. Partiu! Alô, viajante do canal, partiu por aí. Esse é o programa Gardilu. É um programa para a gente contar histórias e causos a respeito da história dos lugares onde a gente já teve, dos lugares por aí.